Boa noite, bem-vindos ao podcast A Sala do Pai. Aqui tem lugar para você vir adorar ao Senhor, para falar da palavra, contar o seu testemunho, adorar, louvar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Thaís. Boa noite, Sala do Pai. É um imenso prazer, satisfação estar com todos aqui, para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus, como eu falo sempre, não vamos sair da mesma forma que entramos. Aleluia! Boa noite, Tony! Boa noite, Sala do Pai. É com grande prazer e glória que nós estamos aqui nessa noite para adorar e louvar ao Senhor. Vai ser tremendo, aleluias! Aleluia! Boa noite, Aline! Shalom, boa noite, a paz a todos. Amém! Boa noite, Malu! Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela Sala do Pai. Estou muito feliz de poder cooperar com vocês nessa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Tiffany. Boa noite, Sala do Pai. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sobe o som. Eu vi o coral cantando. Vamos, poderoso. No trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu vi o coral cantando. Santo, poderoso. No trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu vi o coral cantando. Santo, poderoso. Até os anjos se prostram e os 24 anciões. Também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Vamos, e até os anjos se prostram e os 24 anciões. Também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se tu voltasse agora. Ah, meu Deus, volta, Jesus, aleluia. Glória a Deus! Se até os anjos se prostram e os 24 anciões, o que a gente está fazendo de pé? Glória a Deus, nos prostremos também ao Senhor. Bom, estamos aqui, eu separei um pedacinho de uma palavra para poder compartilhar com os irmãos. Está em Gênesis, vou falar rapidinho aqui para a gente. Está em Gênesis, no seu capítulo 21, versículo 13, e também no 22. Vou ler para nós, né? Fala de Abraão, da vida de Abraão. Quem está assistindo Gênesis, gente? Na minha casa, Gênesis, todo santo dia. Eu, se não... Se eu não estou aqui, eu estou vendo a Gênesis. E aí, quando eu perco, eu vejo tudo no sábado. A gente tem que ficar atento, né, Thaís? A gente não pode esquecer que é uma novela e que é importantíssimo. A gente tem sempre que dar uma verificada na Bíblia, que nem tudo que acontece lá vai acontecer na Bíblia. Mas, né, a gente tem que focar e ficar ligado nas coisas que realmente vêm de Deus, das nossas vidas. Aí uma dica bem bacana, né? Não deixa de ser uma novela, né? Não deixa de ser algo que eles trazem a mais que está ali na palavra pelo entretenimento, né? Exatamente. Tem até uma questão aí sobre Sarai, Abraão, que eu falei, epa, eu tenho que caçar aqui na Bíblia, porque que é isso? Como assim? Era isso mesmo, gente? Ela era filha de Terá também? Não estou entendendo isso. Exatamente. Aí era, exatamente. Meio-irmã de Abraão. Caramba, eu tô passada. Eu vim descobrir isso na novela, eu tô bege. Vamos ler mais a Bíblia. Ai, que você fez uma figura. Eu falei, não é possível, como é que podia isso? Ela é filha do pai dele, mas tem a passagem que fala, né, que Sarai e ele fala que ela é irmã dele, para eles se safarem lá, né, de uma situação lá, o Tony que deve saber perfeitamente essa história, né, do momento que eles fingem que são irmãos, mas aquele rei, se eu não me engano, ele vê que eles estão lá na parte de fora, no jardim brincando, e ele acha suspeito, né? Ele acha que eles são muito mais do que irmãos. E, na verdade, era bem isso mesmo. Versículo 13 fala assim:
E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E aí já pula para o 22, que diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. Essa passagem, né, a gente brincando, falando de Gênesis, né, falando de Abraão, me chamou muita atenção ler assim, em separado, que a gente sabe que o primeiro filho de Abraão, que foi concebido através da serva de Sara, né, de Agar, este menino foi um menino que Sara levou Abraão a acreditar que, na verdade, a promessa ela tinha que se cumprir. Ela achou que ela tinha que pôr a mão na promessa, né? Ela achou que precisava dar um empurrãozinho para a promessa acontecer. Ela oferece sua serva, a serva concebe, o filho nasce e, na verdade, não estava aí a promessa de Deus, né? A promessa de Deus ela não estava sobre Agar, mas sim sobre Sara e Abraão. No entanto, quando vem o Isaque, nesse momento, no 22, Deus chama de único filho a quem tu amas. É bem intrigante isso, né? Porque, afinal de contas, ele tinha um outro filho também. Aí a gente pode pensar, puxa, mas é o único filho que ele ama, o único filho por causa da promessa. Mas o que eu quero dizer diante dessa palavra é sobre a fé e o testemunho de Abraão, né? A força da fé, do quanto ele cria que ele estava sendo obediente a Deus, naquele momento que Deus diz a ele, vá, leva, vou te mostrar. Ele já sabia naquele momento que ele ia oferecer a Deus o seu único filho, e aquela força, aquela fé que ele tinha, né? Do receber a promessa, do saber que Isaac era a promessa, do Isaac era a bênção dele, através de Isaac ele faria uma nação, mas através do filho de Agar, como diz no 13, e também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. Abraão, ele crê poderosamente que aquele filho ia descer com ele de novo, que ele estava subindo ao monte com aquele filho, mas que eles iam voltar. No entanto, ele fala para os servos, né? Espera aqui que a gente já volta. É muito interessante isso, e Abraão, não por isso, não apenas por essa questão, mas por outras também, que a gente conhece da história de Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, um homem que creu sem ver, sem ter alguém, porque se terá, era o terá de Gênesis, que a gente assiste hoje na televisão, e o terá da Bíblia for bem parecido com ele, quem estava ali mais crente em Deus, na verdade, não era o pai, mas sim a mãe. E como os homens, em geral, se espelham num pai, e a gente tem a figura de um pai com o amor de uma mãe, que é o nosso Deus, então Abraão, ele realmente é o pai da fé, porque ele não teria alguém antecedente a ele para mostrar para ele o quanto seria necessário e ele seguir ali na fé firme e única no Senhor, né? Então, eu quero trazer, através dessa palavra hoje, essa força, para a gente falar um pouquinho dessa força, dessa crença, do quanto ele tinha essa certeza absoluta de que a promessa que Deus deu para ele, ele não iria perder, porque essa é a verdade. Porque ele sabia, se Deus falou, então vai se cumprir. Porque se Deus disse, vai acontecer. Porque se Deus prometeu na minha vida que eu vou avançar, é porque eu vou avançar.
Se Deus prometeu na tua vida que você vai ir longe, que você ainda tem muito a prosperar nessa terra, ou que os teus filhos ainda vão te trazer muitas alegrias, que você vai gerar muitos filhos, se o Senhor prometeu que você ainda vai fazer coisas grandiosas neste mundo, coisas até que maiores do que Jesus fez, formas que você vai trazer a palavra, buscar, louvar, adorar o Senhor. Então, nós temos apenas que crer, né? Tem que ser, a nossa fé ela precisa ser posta em prática o tempo todo. Nós precisamos realmente crer independente do que o mundo vem dizendo para nós, porque a gente sabe que hoje, falando da realidade do nosso mundo, o que a gente está vivendo é muito triste, mesmo sabendo que é a mão de Deus que está sobre a terra. É muito triste, é muito difícil, né? A gente teve agora pessoas próximas que vieram a perder a vida, conhecidos nossos, né? Esposas que ficaram viúvas. Inclusive, me chamou muita atenção um pequeno parênteses que eu vou fazer agora, né? A pastora Silvana tornou-se uma viúva. A Sala do Pai é um local que está aí aberto para todos que quiserem participar. Nós nos mobilizamos, quem pôde, porque era meio do mês, não foi fácil, foi bem difícil. Quem pôde colaborar e ajudar ali ela, mas é independente de quem fez, quem não pôde fazer, quem for fazer depois, independente. Nós sabemos que a Sala do Pai, eu vejo hoje como um local que realmente cuida, tem a intenção, o desejo no coração de realizar a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Fechando esse parênteses, voltando para Abraão, e realmente eu queria falar disso hoje, gente, sobre a força dessa fé, né? Eu falei dos testemunhos, porque o testemunho, hoje a gente trazendo alguns testemunhos para dentro da Sala do Pai, o testemunho, ele vem depois de uma promessa, depois de algo que Deus prometeu na tua vida, que você esperou que se cumprisse, e você contou o testemunho, ou coisas até que você nem esperou, e simplesmente você viveu, estava só no teu coração. Então, eu quero já passar a palavra para minha companheira, Fernandinha. Está com ela agora. Amém. Essa passagem é muito reveladora. Para eu, Fernanda, o que ela me mostra? Que ele já tinha sua identidade, quem ele era em Cristo, ele sabia quem ele era. E o mundo, todos os dias somos apresentados ao mundo para trazer quem nós somos em Cristo. Naquela época não era em Cristo, mas era em Deus, quem ele era em Deus. Ele sempre soube quem ele era em Deus. A própria mãe dele sabia quem ele era em Deus. Ela tinha aquele posicionamento sempre, mesmo com as atitudes do pai. Ele nunca se corrompeu com as atitudes do pai, ele sabia quem ele era em Cristo. Então eu fico pensando assim, eu falo eu primeira pessoa, Fernanda. Será que eu tenho conseguido me apresentar diante das pessoas em Cristo? O que eu tenho feito para mostrar que eu mudei, que hoje eu sou diferente? A Thaís fala sobre os testemunhos, né? Eu vou deixar um pouco mais completo quando a gente for fazer realmente valendo, mas algo que foi transformador para minha vida. Alguns já sabem que eu já andei para lá e para cá, eu conheci a Cristo quando eu era muito nova, eu tinha 5 anos de idade, a primeira igreja que eu fui com a minha mãe. E aí a minha conversão real foi aos 18 anos, entre indas e vindas. Então eu sei o quanto é ruim estar do outro lado, e eu sofri uma consequência muito grande. Eu não tive esse posicionamento deste servo fiel, que era Abraão. E, mediante disso, eu tive um distúrbio, eu tive síndrome do pânico, foi muito sério. Eu tomava 6 medicamentos por dia para pensar, para falar, para reagir, para esquecer, para dormir, era para tudo. Então, se a minha volta para Cristo foi de suma importância. Se tu não vem no amor, tu vem na dor. E eu agradeço a Ele todos os dias pela oportunidade de ter voltado.
de ter me libertado disso, porque não foi fácil. E as coisas ruins tentam voltar todos os dias. Então, assim, eu falo que todos os dias nós somos apresentados a este mundo. Será que a Fernanda hoje ela não tem mais síndrome do pânico? Será que ela parou com a ansiedade que ela tinha? Será que ela parou com aquela loucura, com aquela paranoia dela, com aquele ciúme doentio, com a raiva que ela tinha no coração, com a mágoa que ela tinha das pessoas, com ressentimento, com ódio? Então, todos os dias a gente é moldado, modificado pelo Senhor. A gente não tem a Ele, a gente não consegue. Essas últimas 3 semanas eu fui até fazer um eletro. Satanás tenta colocar essa mentira no nosso coração que nós não estamos bem. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é muito fiel. Então eu digo para vocês que se posicione como aquele servo. Não se posicione como eu, que eu não fui fiel, não. Eu já fui e voltei, mas como ele, se apresentar diante de Deus e diante das pessoas, sempre ser o que você é dentro de casa, na rua, ser o que você é dentro da igreja, na rua, dentro de casa. E como muitos têm falado aqui dentro, e a gente tem escutado muito hoje em dia, a obra começa aqui dentro da nossa casa. A nossa casa não é só onde a gente vive, a nossa casa é o nosso coração. É a nossa verdadeira igreja, é o nosso coração. Thaís? Amém. Que testemunho, né? A Fê vem falando um pouquinho do que ela viveu, né? A importância, o quanto ela sentiu essa importância, né? De estar com o Senhor. Tony e Aline, conta um pouquinho pra gente. Querem dividir um testemunho? Querem falar algo da parte do Senhor? Amém, glória a Deus, né? Quando eu vejo assim a Fernanda falando, né, eu me vejo um pouco também, porque a maior honra para uma mulher é poder gerar filhos, né? E a maior honra para um homem é você poder sustentar a sua casa, né? Afinal, esse é o maior ministério para o qual nós fomos gerados, né? Gerados para gerar, né? Curados para curar, né? O Senhor, nós passamos por algumas situações, o Senhor nos deixa passar por algumas situações, porque lá na frente vai ter pessoas que nós vamos ajudar, né? E sem bagagem é impossível você ajudar alguém. Sem conhecimento de causa é impossível ajudar alguém. E a maior prova desse conhecimento de causa é o próprio Jesus Cristo, que foi levado ao deserto para ser tentado em todas as suas provações, né? Em todas as fraquezas. Para quê? Para que ele pudesse dizer: eu vim e venci o mundo, vós também podereis vencer. Né? Então, toda a vontade, infelizmente, da carne, do pecado que o ser humano tem hoje, o Senhor, ele experimentou e disse não a todas as vontades da carne, né? E hoje nós passamos por algumas situações que não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor, para que quando lá na frente nós estivermos em uma situação, nós possamos estar preparados, né? A palavra de Deus vai dizer que Paulo fala assim, ó, eu fui experimentado tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na doença quanto na saúde. Eu sei o que é passar por cada situação, né? E isso é para quê? É para a nossa derrota? Jamais. É para a nossa vitória, é para a honra e glória do Senhor. É para forjar você como uma mulher de Deus, eu como um homem de Deus e muitos homens e mulheres que tem aí fora, né? Essa situação que a Thaís falou a respeito da pastora Silvana é uma situação muito forte que nenhum de nós estamos livres de passar. Muito pelo contrário, a natureza, né, da vida é essa, é nascer, viver e morrer, né? A natureza carnal é essa, mas a natureza espiritual é nascer e vivermos com Cristo para sempre, né?
porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que crê em mim, né, viverá, não morrerá, mas viverá para sempre. Olha só, ele fala isso para Marta, quando, né, teve a pregação na semana passada a respeito disso, né, que a Luana trouxe aqui, e ele fala, né, para Marta, ele fala assim: se você crê, né, mesmo que morra, viverá, porque assim, mesmo que a sua carne morra, você vai viver, porque você vai viver na eternidade para sempre, né? E uma certa vez, eu não sei o porquê, né, mas eu passei por uma situação muito difícil, já contei isso aqui, né? Passei por uma situação, a Aline começa até já a se alegrar no coração dela com essa situação, porque eu passei um momento muito difícil, eu não sabia o que era o que estava acontecendo comigo, uma ansiedade, uma coisa assim, que parecia que eu ia morrer, né? E eu entendo como um grande testemunho na minha vida, porque a partir dessa situação Deus havia me dado uma letra, né? E eu vou dividir aqui com vocês, né? E assim, depois que eu compus aquele louvor que o Senhor me deu, aquela sensação toda passou, né? E aquilo foi mais uma experiência com Deus do que realmente algo para que eu pudesse ficar envergonhado, né? Então, vou até pedir auxílio da minha esposa para a gente louvar esse louvor juntos, né? Eu creio que ela conhece o louvor que Deus me deu. Amém. Hoje eu clamo a ti, querendo sua atenção. Hoje eu oro a ti, estenda a tua mão e me perdoa. Sou falho e pecador, me perdoa. Eu preciso do Senhor. Me ensina a viver em santidade, a querer sua comunhão em santidade. Me faz bem, Senhor, tua presença me faz bem. Me faz bem. Hoje eu clamo a ti, querendo sua atenção. Hoje eu oro a ti, estenda a tua mão e me perdoa. Sou falho e pecador, me perdoa. Eu preciso do Senhor. Me ensina a querer tua vontade, a viver em comunhão e santidade. Me faz bem, Senhor, tua presença me faz bem. Me faz bem. Me faz bem. E aí o Senhor, ele me agraciou com esse louvor nesse dia, numa madrugada, né? E ali para mostrar para mim que na verdade ele está conosco. Ele não, a palavra de Deus vai dizer que não há uma folha que caia da árvore que não seja do conhecimento do Senhor. Não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que ele saiba. Ele está no controle de tudo, né? Quando vier o dia mau, o momento mau, né, nós temos que saber quem somos nós em Cristo. A nossa carne, ela pode até ter medo, né? Mas nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Sabe por quê? Porque o inimigo, a palavra de Deus vai dizer que o inimigo ele fica 24 horas ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando fazer confusão na nossa mente, porque de vez em quando o inimigo ele vem contra a minha vida tentando fazer confusão, né? Mas só que o Espírito Santo é aquele que está ao nosso redor. Se o inimigo está ao derredor, o Espírito Santo é aquele que está ao nosso redor. Então, quanto mais nós estivermos alinhados com o Espírito Santo, quando o inimigo vem tentar contra nós, nós temos que estar preparados, né? Porque eu tinha uma pastora que ela falava uma coisa que é a verdade. Se você faz a vontade do diabo,
Ele não mexe com você. Te dá a aparente sensação que está tudo bem. E quando está tudo bem é porque alguma coisa errada está. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser um soldado do Senhor. Você foi chamada para ser uma soldada do Senhor, um soldado, um verdadeiro soldado do Senhor. E o soldado é aquele que está sempre atento, como sentinela, está sempre atento a toda arma. Toda arma forjada não prosperará contra nós, mas nós temos que estar sempre atentos em nome de Jesus. Amém? Amém, mano. Amém. Amém. É uma reflexão sobre tudo, né? Sobre a palavra, sobre o que sempre é dito aqui nesta sala. Eu fico pensando assim, Abraão, um homem destemido, ele não teve medo. Deus, tudo que ele cria é perfeito. E se ele deu aquele filho para ele teve a plena certeza que Deus não ia tirar dele naquele momento. Né? Como ele diz, Deus proverá. Então, a gente não pode acreditar nas vozes contrárias, que nem eu falei para vocês agora há pouco. Mesmo que o que for do passado tente levantar da catacumba, a gente vai lá e dá uma paulada para ele voltar para o lugar dele, que lá é o lugar que ele não deve voltar, né? Morreu, não vai mais voltar. E eu penso também o seguinte, que aí o pessoal, esses dias estavam me perguntando assim, Fernanda, qual é a igreja verdadeira? Eu falo por mim, a igreja verdadeira para mim é o meu coração. A igreja ideal é aquela que te faz crescer espiritualmente. A igreja verdadeira é aquela que tu tem liberdade. A liberdade em Cristo de saber que, como esse tempo eu fiz um vídeo e citei para vocês, é a liberdade de abrir a porta, abrir a geladeira e sentir a vontade diante de Deus. Então, neste período a qual nós estamos passando, desde que eu estou aqui, não é porque a igreja verdadeira eu digo a igreja verdadeira para mim neste momento é a sala do Pai, que eu estou aqui. O amanhã eu não sei, mas hoje estou aqui. Então, para mim, hoje a igreja verdadeira está aqui. É a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. Não é porque eu falo assim, o crescimento espiritual, onde você cresce espiritualmente, não é porque eu tenho uma oportunidade de falar ou de louvar, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu não somos chamados mais para louvar, nem eu, nem a... Sempre tem uma benção aqui para o ministro de louvor, meu Deus, tem me dá um suador aqui, meu Pai, só Jesus Cristo. Mas a igreja verdadeira é essa, é aquela que te faz crescer espiritualmente, você começa a entender quem você é em Cristo. Thaís? Amém. Bom, a Aline quer contar um pouquinho, quer falar um testemunho, quer conversar Aline falou que quer louvar. Até parece. Cada um na sua área, né? Eu sei que a minha área não é... Eu adoro aqui, eu louvo o dia inteiro na minha casa, literalmente. Às vezes até o Tony fala assim, meu Deus, mas já tá aí, né? De novo, só música. Eu falei, o dia inteiro, né? Aqui eu já acordo no louvor, até a hora de dormir. Mas é a minha forma que eu tenho de me manter conectada, porque eu creio que a gente, isso que o Tony falou de você militar, né? A nossa carne milita com o nosso espírito, a nossa alma fica querendo gritar a todo momento. Tem momento que se a gente não se aquietar a nossa alma e deixar o espírito falar mais alto, né? Nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus, a gente fica nesses conflitos mesmo. Eu já passei por conflitos também, né? Eu já tive também processos de crises de ansiedade, né? Muitas crises de ansiedade. A Marluce, que trabalhava comigo, que a gente trabalhava juntas, né? Até foi testemunha de uma vez. Cheguei até para no ambulatório por causa de crises de ansiedade. Realmente estava com a minha alma inquieta, né? Deixei esse momento que a gente deixa as nossas emoções governar a nossa mente, a nossa vida. Se tu viesse
Realmente, né, Aline? Crises de ansiedade, elas afetam a nossa vida, né? Elas nos atrapalham no dia a dia, elas afetam o nosso emocional. Mas nós, como servos de Deus, podemos ter a esperança de que tudo irá se resolver no nome santo do Senhor Jesus. E chegamos ao fim desse podcast. Quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui conosco, presentes, ouvindo. Saibam que nós estamos nas redes sociais, estamos no nosso Instagram como @Sala do Pai, estamos também no Facebook como @SalaDoPai1, no YouTube como a Sala do Pai, e tem também o nosso podcast que está no Castbox como a Sala do Pai. Escute outras mensagens que temos também, nos acompanhe nas redes, compartilhe, vem participar conosco, temos reuniões no Zoom Meeting, todas as terças e quintas, domingo entramos para orar, para guerrear em oração. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.